Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, acabamos de mostrar em detalhes aí o novo City na versão top de linha Touring, muito bacana, que a gente tá passando no final de semana aí. Carro cedido aí pela Autoline Honda, nosso amigo Robson, que cedeu essa experiência para a gente poder ter e compartilhar com vocês. Agora, depois de mostrar os detalhes do carro, se você ainda não viu, volta lá desse vídeo, porque tem muito detalhe de tecnologia, sofisticação, equipamentos, refino, uma série de coisas interessantes dentro do novo Honda City. Agora é hora da prática, né pessoal? Colocar o carro na rua e ver como é que é o comportamento dinâmico dele. Consumo, suspensão, conforto ao rodar, tecnologias e tudo mais, e as considerações que a gente vai fazendo ao longo do caminho. Vamos lá? E é isso aí pessoal, vamos para o uso prático do Honda City Touring na versão mais completa, motorização 1.5 aspirada de injeção direta com duplo comando de válvulas. Ele tem uma barra de torção traseira, médias de consumo resetadas, começando pela nossa belíssima orla de Boa Viagem. De cara eu já vou começar aqui passando um feedback para vocês. É uma das suspensões mais agradáveis de rodar que eu vi aí nos últimos tempos. Realmente ele filtra muito bem. Você não consegue perceber coisas muito pequenas nesse carro passando para dentro da cabine. Então ele consegue absorver alguns impactos menores, e até os impactos que são um pouco maiores ele filtra de uma forma que você não sente como se o carro fosse desmontar com a pancada, né? Aquela coisa que dói na alma quando bate, né? Não, ele suaviza bastante aí. E isso para cidades como a nossa aqui, que tem muitos remendos de asfalto e aqueles desníveis de bueiro que o pessoal vai recapeando a pista e ele vai ficando lá para baixo e a gente acaba inevitavelmente passando por eles, acaba sendo menos dramático aqui quando a gente está guiando o novo ou New Honda City, né, como a Honda chama aí, e como esse carro está plotado ali por fora. Eu convivo aí com o Civic G9 há 8 anos, quase 9 anos já, né, praticamente, aí eu acho que já tem 9 anos. É uma proposta de suspensão bem diferente dessa aqui. É uma suspensão mais rígida, mais voltada aí para um carro colado no chão. Você se sente dirigindo mais próximo do chão. Nesse carro eu me sinto dirigindo um pouco mais alto, mas nos conformes daquilo que particularmente eu gosto, né? Que é dirigir mais próximo do chão. Mas no Civic G9 eu ainda tenho mais essa sensação. Aqui a gente percebe que há um trabalho mais voltado para conforto do que para essas impressões mais, vamos dizer assim, apimentadas, esportivizadas do carro. Você tem uma facilidade de ajuste, tanto dos bancos, que inclusive é um capítulo à parte. Os bancos desse carro são fenomenais aqui, né? Principalmente na parte da frente, que tem um design muito legal, mas além do design, uma ergonomia excelente, tá? Quando você senta no carro, você já se sente abraçado aqui no banco e já dá aquela sensação boa de dirigir um carro sem cansar, principalmente se você for fazer uma viagem, pegar uma estrada aí, que aliás, esse carro dá conta disso muito bem. Por quê? Espaço para o porta-malas ele tem, inclusive aqui para a categoria é um espaço bem interessante, tem aí seus 519 litros, claro, é um pouquinho menos aí do que a versão anterior, mas digamos que essa versão anterior já vinha no superávit, e tirar um pouco desse espaço aí em detrimento de outras evoluções do City não chegou a ser um problema grave aqui, a ponto de ficar realmente devendo porta-malas. Então é um carro que tem duas coisas que para essa categoria de carroceria é bem interessante você encontrar, né? Por exemplo, você tem um porta-malas com esses 519 litros e também um espaço interno aqui para os ocupantes excelente, assim, realmente muito bom. Tanto para quem vai aqui na frente, eu deixei o banco no máximo de conforto para mim, eu tenho 1,84 m e lá atrás quem vai tranquilo, com conforto, com espaço sobrando. Isso é muito legal. Bom, antes da gente partir para outros pontos aqui, eu estou fazendo nesse momento 10,5 km com litro. Já rodei 2,5 km, é muito pouco ainda, a média está praticamente instantânea, mas está bem dentro daquilo que eu venho provando aí desde ontem, fazendo as médias de consumo. Agora, passando mais para o lado tecnológico do conforto e também barra segurança, né? Conforto barra segurança, melhor dizendo, eu acho que esse foi um dos principais pontos de virada de chave da Honda. A gente consegue ver uma mudança radical no quesito tecnologia embarcada aqui, voltada para comodidade e para segurança. Como, por exemplo, o Honda Sense, que a gente encontra aqui nessa versão, que é um pacote que inclui controle de cruzeiro adaptativo, assistente de correção de trajetória e de permanência em faixa e também alerta de colisão com frenagem de emergência. Além do mais, é claro, ele tem o controle de estabilidade e tração, os 6 airbags, né, 2 de cortinas, 2 laterais e os 2 frontais que já são obrigatórios, assistente de rampa, né, para você não descer ali
o carro quando parar na rampa, ele dá aquela segurada para você. Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros também aqui nessa versão. Câmera de ré e também a câmera aqui no retrovisor. Vou até acender ela aqui para vocês, ó. Lane Watch, que eu posso ativar através de um botão aqui na haste ou se eu ligar a seta para direita. E aí com isso você consegue eliminar um ponto cego do seu carro. Aquele ângulo que o retrovisor não consegue captar, você consegue enxergar através dessa câmera instalada no retrovisor. Então assim, pessoal, em termos de tecnologia voltada para a segurança, é um carro realmente que evoluiu bem, principalmente em se tratando do Honda City. Como eu até comentei um pouquinho no vídeo anterior, já comentei em outros momentos, o Honda City tem uma tarefa muito difícil de continuar sendo o Honda City, mantendo, querendo ou não, a sua essência. Ele não é um carro que jamais, assim, na minha opinião pelo menos, não chega a ser um substituto à altura para um Honda Civic, mas ele tem sim esse desafio de tentar suprir algumas lacunas que vão ficar em branco aí com essa mudança da Honda com o Honda Civic. Ou seja, o Honda Civic passa a ser importado, vai ser um carro que, querendo ou não, vai dar uma subida na sua categoria, no seu nível aí de preços, vai se tornar um carro um pouco mais específico, e com isso acaba que nós não vamos ter mais, possivelmente, aí as versões de entrada, de acesso do Honda Civic. Ou seja, o Civic tende a ficar um carro realmente mais nichado, mas isso aí é um assunto para outro vídeo. Mas já vou adiantando para vocês um pouco do feedback como usuário do próprio Honda Civic, mesmo que não sendo a geração atual, ou a última geração que foi vendida até agora, que foi a geração 10, mas eu estou falando aí da geração 9, que já utilizava a motorização 2.0, que é utilizada na geração 10, nas versões intermediária e de entrada, né? Então a gente pode ter um pouquinho de parâmetro. Já aproveito para dar um pouquinho esse feedback em relação ao comportamento do motor. Vou dar um pouquinho de spoiler aqui, pessoal, mas eu vou explorar isso em mais detalhes no vídeo, colocando o carro na pista. Mas o que eu posso adiantar para vocês de uma forma resumida é que realmente você não vai encontrar o Civic no City, mas é uma balança. Você vai perder em alguns pontos mais ligados à dirigibilidade mais instigante, esportivizada e tudo mais, mas você vai ganhar em outros aspectos, como por exemplo tecnologia embarcada, principalmente tecnologias voltadas para a segurança. Isso foi um ponto que realmente é inegável, a evolução que o Honda City teve. Para a Honda Civic, eu acho que realmente é uma comparação um pouquinho dolorosa, né? Um pouquinho injusta aí com o carro. Mas para a Honda City é inegável que esse carro teve uma evolução considerável. É um carro aí que no seu primeiro mês de venda já ultrapassou a marca dos 1000 vendidos, né? Das 1000 unidades vendidas. Eu não sei se vocês estão percebendo, pessoal, mas eu estou passando por uma série de ondulações aqui de asfalto. E é tão suave a coisa, que eu acabo até esquecendo de comentar com vocês. De tão pouco que me chama a atenção ter que pensar na suspensão desse carro. Ele tem as rodas aro 16, por ter um lastro maior aí de suspensão, ele consegue filtrar bem justamente toda a estratégia que a Honda adotou aqui. Bom, vou atualizar vocês aqui com o nosso trajeto. O nosso consumo, eu já rodei 5,9 km, quase 6, né? Eu estou com 10 km com litro. Outra coisa que eu observei até lá na concessionária, na Autoline, é que o Honda City, desde a sua versão de entrada, mesmo ele não tendo o Honda Sense, que tem essas tecnologias ativas de segurança, o controle de permanência em faixa, controle de cruzeiro adaptativo, frenagem de emergência, apesar dele não ter essas funções, ele já vem equipado com itens interessantes, como por exemplo os pedal shifts, a chave presencial em todas as versões, a multimídia é a mesma para todas as versões. Lane Watch não, Lane Watch você vai ter a partir da XL e da Touring, controles de som, controle de cruzeiro sem ser adaptativo, controles para Bluetooth aqui do seu telefone, regulagem de faixa dos faróis, 6 airbags, esse acabamento aqui preto brilhante nos entornos do ar-condicionado. Então assim, é uma versão já bem equipada para ser uma versão de entrada. Eu achei bem interessante. Em relação a preços, eu sempre tenho falado isso nos vídeos. O carro está custando aí na faixa dos 125 mil na versão topo de linha. Isso não é um demérito de qualquer carro que eu estiver testando. Isso infelizmente é uma consequência de mercado, por tudo aí que a gente vem vivendo, e os preços de qualquer carro que você pegar subiram significativamente de uma forma desproporcional. Infelizmente isso é uma realidade. Então, quando a gente analisa custo-benefício, a gente tem que realmente virar a chave e fazer uma leitura por cima desse cenário, entendendo que todos os números foram alterados. Você tem um dos carros mais baratos hoje do Brasil
Se você comprar ele mais na versão completinha, você paga 70 mil reais. Então, a gente perdeu referência aí realmente do que é custo-benefício, né? Em relação a pagar um preço que seria interessante no carro. Mas dentro das proporções do que a gente tem visto os carros custando hoje em dia, eu acho essa aqui uma opção muito racional, pessoal. Bem econômico, prático, tecnológico, bem equipado, confortável, agradável para você andar, com a chancela de confiabilidade, de durabilidade que a Honda já tem, oferece, e a tranquilidade de ter um carro que dificilmente vai te dar problema. Você pega aí os mais antigos, dos mais antigos aos mais novos, é muito difícil você ter qualquer problema com esses carros. Então, assim, eu avalio como uma das opções que eu levaria para casa com toda certeza. Eu já falo isso aqui sem medo de errar. Leva um tempinho até você se acostumar com as tecnologias aqui, mas são interessantes. Lá no teste de estrada eu vou tentar usar um pouquinho mais do controle de cruzeiro adaptativo, porque na cidade é um pouco complicado, porque ele não tem aquele sistema de quando você para o carro ele retomar. Quando o carro para completamente, eu tenho que acionar ele mais uma vez. Parece que é acima dos 30 km por hora que eu posso voltar a acionar. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui. Vamos ver aqui agora. 30 km por hora. Vou ver se eu consigo acionar ele aqui para seguir ali o HB20. Vamos ver. Vamos usar aqui agora o Creta. Ó, ele já deu uma segurada no carro, freou o carro e está guiando pelo Creta. Vou deixar uma velocidade padrão aqui de 50 km por hora, que é a velocidade dessa via. Ele já está no máximo aqui, que é 50, então a Creta está um pouco mais do que eu, então ele não vai se vincular com o carro. Ele vai até o limite que eu estabeleci. Mas assim que o obstáculo que tiver na minha frente der uma diminuída, ele vai frear. Mas quando o carro parar, eu preciso voltar a assumir o controle aqui. Então é legal, é bacana, mas acho que a gente vai gostar ainda mais quando estiver usando ele na estrada. Ele já deu uma segurada, já detectou ali o Versa e eu não preciso me preocupar em ficar freando o carro. Agora ele passou aqui para o Astra. Eu coloquei aquele programado para 60 km agora e ele segurou aqui nos 52 km, que é a velocidade do fluxo aqui. Então é muito bacana, né? Para um trânsito lento, para um trânsito de cidade assim contínuo, é legal. Vamos ver agora, o carro vai parar, ó. Sinal tá parado, já preparei o pé aqui para segurar o freio, qualquer coisa. Olha lá. Ele desarmou o sistema, mandou eu segurar o freio aqui, já acendeu o alerta de colisão para eu segurar para não bater no milho ali. Tem essa peculiaridade aqui de você realmente precisar se preocupar nas paradas. Atualizando vocês, nós estamos agora com 11,3 km com litro e a distância percorrida já são 11 km, pessoal, 11,2 km mais especificamente. Gostei de verdade aqui do Honda City e de toda a sua comodidade. O que é que faltou no Honda City para mim, na minha opinião, de acordo com o que a gente tem visto aí no mercado e nessa categoria já comportaria ter aqui dentro basicamente um carregamento por indução para a gente poder deixar os cabos em casa, né? Cabo de carregamento do celular. Uma vez que ele já tem aqui o pareamento sem fio da multimídia, só faltava ali um carregamento por indução para completar. O rodar dele, se você não esgoelar o motor, se você não ficar pisando, é bem silencioso, é bem suave. O escalonamento do motor trabalha aí para que ele fique abaixo dos 2.000 giros. Estou rodando aqui suave no controle de cruzeiro adaptativo. Ele está mantendo o carro aqui abaixo dos 1.500 giros. 12 km com litro, hein, pessoal? Tá melhorando a nossa média aqui, hein? Eu tenho 12 km percorridos, 12,6 e atingi os 12 km com litro. Bem legal, a gente tá evoluindo. Outro ponto interessante em relação à tecnologia desse carro é que além dele ter o acendimento automático dos faróis, que nessa versão aqui são em Full LED, nós também temos o farol alto automático, ou seja, quando você está na estrada, ele baixa o farol automaticamente para não ofuscar quem vem do outro lado. Outro ponto que eu percebi aqui no Honda City é que infelizmente ele não vai ter os freios a discos nas rodas traseiras, mas eu acho que em compensação a isso a Honda embarcou aqui um sistema muito interessante de freio motor, de redução através do uso do freio motor, que é uma estratégia para melhorar a eficiência de frenagem. Porque quando eu solto aqui o acelerador, vou parar no sinal, no semáforo, eu percebo que o carro dá uma segurada maior. Parece até que ele está freando, mas é essa estratégia adotada que faz com que ele segure mais o carro para você, auxiliando na frenagem e fazendo com que você tenha uma redução progressiva aí, aliada ao pedal, de forma que você acaba precisando exigir menos do seu pedal de freio. Além do mais, eu não senti em momento algum falta de frenagem aqui. Ele é um carro que
com seu peso e potência, esse sistema dessa forma consegue sim parar o carro com segurança. Bom pessoal, e aqui eu estou chegando no último semáforo da cidade. Nós rodamos 15,9 km, praticamente 16 km aqui na cidade, e a gente conseguiu extrair 12,4 km. Falem aí vocês para mim se é ou não é uma média bem interessante. Essa é uma breve média, né? Não é uma média gigantesca, só para a gente ter aqui um parâmetro e durante esse trajeto dar um feedback para vocês. E sim, vamos ter outro vídeo desse carro, porque agora eu estou indo para pegar um trechinho de BR aqui para a gente ver como é que é o comportamento na estrada, um pequeno trecho de estrada para a gente fazer uma breve média de consumo, teste dinâmico, como é que é nas curvas, como é que é na retomada, no seu deslocamento da inércia e outras coisinhas a mais. Eu vou fazendo algumas considerações que eu estou deixando para fazer nesse vídeo. Então fica ligado lá e eu espero vocês até o próximo vídeo. Valeu pessoal, um abraço e até o próximo.